está prestes a começar o casamento simulado, onde casais são escolhidos para morarem juntos. Mas Jiro não tá nem aí. Ele só quer jogar seu joguinho, mas um grupinho popular de meninas tira ele do caminho, deixando Jiro indignado. E agora chega o popularzinho Minami, que deixa Akari felizona só de estar ao lado dele. Chegou o momento da escola dos casais. E a única menina que ele consegue falar normalmente é sua amiga e primeiro amor, Shiori. Eles irão morar no dormitório, em uma casa com sensores que irá monitorar o estilo de vida, mas irão dormir em quartos separados. Mas no final acaba caindo com a única que realmente não queria, Akari. Nenhum dos dois gostou disso, e acabam brigando, e perdem pontos de casal, pois perdem pontos se não se derem bem. Então Akari obriga ele a se dar bem com ela, para conseguirem um ranquear e trocarem de par. Mas para isso terão que ser um bom casal, deixando Jiro todo envergonhoso e ganha um pontinho. Mas ele ficou tão envergonhado que foi dar uma volta, e quando ele sai, Akari fica deprimida, com medo que outra garota tome Minami. E enquanto isso, Jiro vê Shiori junto com Minami e sai correndo deprimido, e quando volta para o quarto, fica deprê. Então Akari consola ele e diz para realmente tentarem fingir que são um casal, para os dois saírem ganhando. Então um amigo de Jiro chama ele para dar uma volta, e para ganhar pontos, Akari pede um beijo de despedida. Então Jiro taca-lhe um beijão, mas era para ser apenas um beijo na bochecha. Após uma semana, a professora chama Jiro e Akari para conversar, e quando estava indo embora, Akari passa correndo dizendo que vai para o karaokê com Minami, e chama ela para irem à sala dos professores. Mas Akari não tá nem aí, e deixa tudo com ele, com a professora dando uma bronca neles, pois se não levar isso a sério, vão reprovar. Enquanto Jiro esperava a chuva passar, Shiori aparece dizendo que esqueceu o guarda-chuva, e do nada abraça ele, dizendo que tinha visto um inseto. Quando Jiro chama ela pelo segundo nome, Shiori diz para ele não fazer isso, e chamá-la pelo primeiro nome. Então aparece Minami levando um guarda-chuva para Shiori, mas só cabe 2 no guarda-chuva. Então Jiro fica lá esperando a chuva passar. Então aparece Akari e divide o guarda-chuva com ele, e quando chegar em casa, faz uma janta bem bolada, com os dois realmente parecendo um casal, e por um segundo quase se beijaram. No meio da chuva, ele acorda com Akari pedindo para ele ficar com ela, e para chegarem no ranquear, decidem ver um filme de terror, então Jiro apenas desliga a TV, dizendo que isso não vai dar certo, mas ela continua insistindo e diz que comprou pijamas de casais. E ela começa a se trocar bem ali mesmo, e nessa hora a luz cai, e Akari vai pra cima dele com medo. Akari insiste em ficar perto dele, mas ela fica zoando ele para ele contar uma história. Então ele começa a contar uma história de terror, deixando ela calada de medo, e diz que Minami não teria feito isso. Mas como só tem ele ali, pede para ele ser gentil com ela, deixando o cara louco de tanta fofura. Então ela acende uma vela, e Jiro apenas o abraça, dizendo que ela é linda, mas ela acabou dormindo. E ainda por cima chama ela de adorável, e acaba dormindo ao lado dela, com ela toda envergonhada após ouvir isso. Jiro acabou ficando gripado, mas Akari parece não tá nem aí, e fica deprimido por ninguém estar ali. E nessa hora a campainha toca, com Shiori do lado de fora, deixando o cara animadão. Shiori fala que Akari pediu para ela cuidar dele, e lembra de quando eram crianças, quando ele ficou cuidando dela, e agora vai fazer um rangão para ele, deixando Jiro com medo de confundir as coisas de novo, pois na época do fundamental, quando foi se declarar para ela, descobriu que ela só queria ser amigo dele. Shiori traz comida para ele, deixando o bicho animadão. Depois de terminar, acabam conversando sobre os pares deles, o Shiori dizendo que seria melhor que se o Jiro fosse seu marido, deixando o cara todo envergonhado, mas depois ele percebe que quando ela se acostumar com Minami, as coisas vão andar. Quando Jiro dorme, Shiori ficou feliz por tudo, e tenta beijá-lo, mas recua na hora de beijá-lo, lembrando do passado, quando ia chamar ele para sair, mas ele apenas vai embora dizendo que tem um compromisso, mas dessa vez vai se esforçar para convidá-lo. Akari pergunta o tipo de mulheres que os homens gostam, então ele apenas fala que os homens gostam de comidas com amor, dando uma boa ideia para ela, e faz uma marmitinha para ele ver o sabor. Ele gostou de tudo, mas preferiu um omelete com açúcar, mas Akari não tá nem aí, dizendo que Minami vai gostar de algo mais refinado. No dia seguinte, Akari preparou a marmita para entregar a Minami, e fica toda arrumada para entregá-la. Mas na hora de sair, ela disse para ele fazer igual na última vez, pois naquele dia deu muita segurança a ela. Mas quando ele vai fazer isso, Shiori aparece na porta, dando uma torta de maçã, dizendo que foi pedido de Minami, e que Minami gosta de coisas doces, deixando Akari deprimida. Jiro acabou tendo que comer aquela marmita, depois vai consolá-la, elogiando ela todo modo possível. E do foco em nada, ela vai pra cima dele, perguntando quantas vezes ele já pensou em fazer isso com ela, mas ele se sente muito desconfortável e empurra ela para trás, dizendo que ela deveria fazer isso com quem gosta, que ela tem o Minami, e ela diz que ele tem a Shiori, então diz que devem parar com essa coisa de casal, e depois disso a vida deles de casado acabou, e a cada dia vão perdendo mais pontos, e acabam ficando na pior posição. Jiro bate de frente com Shiori, com ela chamando para conversar a sós.
e pergunta se aconteceu algo entre ele e Akari. Ele diz que estão brigados, mas que se enganou sobre ela e que não acha a hora certa para se desculpar. E depois de enrolar muito, ela consegue convencê-lo a se desculpar com Akari. Quando chega em casa, ele vai para o quarto de Akari e se desculpa pelo que aconteceu. Akari diz que ela estava se agarrando a ele e pede para ele esquecer disso. Então ele decide se desculpar do jeito certo e diz que realmente queria fazer aquilo com ela e já pensou nisso. E só parou naquela hora porque sentiu que devia tratá-la com mais cuidado e diz que quer voltar como antes, deixando ela toda envergonhada, mas começa a rir para quebrar aquele clima e diz que está gostando dessa vida de casal e que gosta muito dele, deixando ele sem entender nada, mas depois disso percebe que realmente falou aquilo. As amigas dela começam a falar sobre um boato que Minami não vão trocar de par e que essa prática serve para testar várias combinações de pares, mas Akari diz que não gosta disso, pois é como se largasse alguém toda hora, mas as amigas dela ficam falando que se isso continuar, Minami e Shiori podem ficar mais juntos. Mas ela aceita isso até que de boa. Enquanto Jiro ia embora, Shiori vai falar com ele, perguntando por que ele está com aquela cara. E nesse momento o cara não sabe o que falar e apenas pergunta se ela vai ficar com Minami até o final. Enquanto isso, Akari estava guardando as coisas. E aparece Minami, e Akari acaba derrubando uma caixa. Então ele vai pra cima dela para protegê-la, deixando ela toda envergonhada. Então ela pergunta se ele pretende ficar com Shiori até o final. Minami diz que sim. Então Akari começa a chorar e diz que algo entrou em seu olho. Então ele segura seu rosto para ver mais de perto. E nessa hora, Kamo vê aquela cena e confunde tudo. Shiori diz que mudar de par não é algo que possa decidir sozinha, mas se ele chegar até o rank A, Kamo aparece empatando a foda. E depois Akari com Minami, deixando um clima estranho. Então Shiori e Minami vão embora, deixando aquele clima entre Akari e Jiro, mas ela apenas vai embora. Na sala de aula, Jiro estava jogando seu joguinho, então Kamo conta o que viu, dizendo que viu Akari e Minami se beijando. Mas Jiro tenta fingir que não tá nem aí. Quando ele chega em casa, vê Akari jogada no sofá e tenta falar com ela, mas ela apenas fica calada, então ele pede desculpas por não ser Minami. Então ela pergunta por que tocou no nome de Minami. Ele fala que ouviu que os dois se aproximaram e ficou feliz por isso. Mas ela começa a rir, dizendo que ele só estava vendo se um cisco caiu no olho, e que na verdade está triste, pois ele não vai trocar de par. E começa a chorar, então ele simplesmente a abraça. Depois de sair do banho, Akari estava usando a roupa de Jiro, ficou muito mais grudada com ele, deixando o cara todo envergonhado, dizendo que ela deveria fazer isso apenas com Minami. Então ela diz que não é tão fácil, e que seu primeiro beijo foi com ele, fazendo o cara morrer por dentro. Jiro está carregado de limpar a sala, e acaba encontrando Shiori limpando, deixando o cara animadaço. Shiori estava com sua amiga, com ela falando para Shiori se declarar logo, pois Akari pode acabar dando em cima dele se ela demorar, e motiva ela ao máximo a fazer isso. Akari está de boa com suas amigas, e do nada elas falam que ela está muito de olho no Jiro, mas ela tenta fingir que gosta de Minami. Enquanto o Jiro limpava a sala com Shiori, ele não estava respondendo a Akari no celular, e quando ela acha ele, se esconde e apenas vai embora, e do nada Shiori pede para ele fechar os olhos, mas quando eles vão fazer isso, ela acaba recuando. Em casa, Jiro está pensativo, então Akari vai falar com ele, e os dois começam a olhar para as estrelas, com ela pedindo para ele chamá-la pelo primeiro nome. Ele faz isso e ainda por cima elogia o nome dela, deixando toda envergonhada, com ela falando que é frustrante só ela chamá-lo pelo primeiro nome, pois parece que só ela ama, e fica toda envergonhada e vai embora, deixando Jiro sem entender nada, e ela toda confusa. Esse ano terá aulas de reforço para quem tirou nota vermelha, mas as notas dos casais serão combinadas e as aulas de reforço serão feitas em conjunto, deixando Jiro desesperado e se pergunta se a Akari tem notas boas, e quando vai perguntar, ela diz que vai ir para o karaokê, mas ele não liga, pergunta se ela vai ir bem. Ela diz que talvez, então Jiro consegue fazê-la ir para casa para estudar, mas ela já está cansada, então Jiro tenta convencê-la a estudar mais um pouco, mas ela começa a dar em cima dele, mas ele se segura e diz para estudarem. E quando vê que ela acertou a metade das questões, ela se anima e começa a estudar. Depois de terminarem, ela começa a dar em cima dele de novo, mas ele insiste em dizer que não está sentindo nada, então a Akari pede para ele ficar hesitado, ou parecer que saiu perdendo, e vai para cima dele com tudo, mas ele recusa perder e acaba virando o jogo, deixando ela toda envergonhada. E quando vão fazer algo, o nariz começa a sangrar. Depois de tudo, a Akari diz que fez isso tudo para deixar as coisas mais calmas, porque ele está desesperado para não perder Shiori, mas ele diz que está fazendo isso por eles, para ela conseguir se juntar a Minami, e que ele só atrapalha, e pensou pelo menos ajudá-la nos estudos. Depois disso, ela se sente incomodada, só de pensar em não ser mais o pai dele. A Akari por algum motivo começou a chamar Jiro pelo sobrenome, mas ela não está brava com ele, e está agindo como uma esposa, e de bom humor, deixando Jiro todo perdido, e por isso decidiu pesquisar, mas Kamo acabou vendo isso, e começa a brincar com a cara dele, e começam a conversar sobre as brigas de Kamo e sua esposa. E no meio disso vem Mei recebendo uma declaração
declaração de uma menina, assim confirmando os rumores que ela é bem popular entre as garotas, mas Mei a rejeita, dizendo para ela encontrar alguém melhor e apenas por uma vez vai chamá-lo pelo primeiro nome. Jiro estava tentando pensar, mas não consegue entender o motivo da Akari estar chamando pelo primeiro nome e lembra dela pedindo para ele chamá-lo pelo primeiro nome, mas ele não aceita que é isso. E quando estava indo banhar, a Akari abre a porta, mostrando que ficaram em 8º lugar, que deixa a Akari felizona por isso. Jiro também ficou, mas apenas queria tomar seu banho. Enquanto a Akari cuidava do seu cabelo, ele não conseguia parar de pensar naquilo e acaba dizendo o nome dela altas vezes. E agora ela volta a chamá-lo pelo primeiro nome, deixando o cara até impressionado por ter acertado nessa. E de brinde consegue ver o rosto dela todo envergonhado, com ela dizendo que são tecnicamente um casal e gosta de ser chamada assim. E como possui apenas mais um tempo nisso, pede para ele ouvir os pedidos dela, que faz Jiro perceber que um dia as coisas vão voltar ao normal. Mei foi avisar de novo Shiori do perigo que ela está correndo, pois se continuar assim, a Akari realmente vai roubar Jiro. E se ela quiser sair com ele, vai ter que fazer mais que a Akari. E do nada Shiori tomou uma bolada e Jiro teve que ir na enfermaria para ver como ela estava. E ainda Mei dá um pãozinho para ele dar a ela, com Mei se perguntando o que há de tão bom em Jiro. E quando Shiori descobriu que ele estava indo até lá, se arruma o mais rápido possível e fica feliz por Jiro ter ido ali. Mas quando ele vai dar o pãozinho a ela, Minami já tinha chegado, que deixa o cara até deprimido, e Shiori também meio triste, já que eles ficaram em 8º lugar, dizendo que também queria poder ficar com ele, pois assim conseguiria ver todas as pressões dele, mas se sente insegura, pois ainda fica nervosa perto de garotos, e que as garotas em volta estão se tornando adultas, dando esperança a Jiro, já que ele não fez nada com a Minami, e que se fizesse isso com a pessoa que gosta, ela se sentiria ruim nisso, e ele se cansaria. Mas após Jiro dizer que ficaria feliz em receber a primeira vez de alguém, Shiori faz um pedido, querendo praticar um beijo com ele, mas Jiro não entende porque ele foi escolhido, mas é só ele que ela pode fazer isso. Então quando ele vai beijá-la, Shiori desiste, dizendo que não são um casal, e ainda por cima chega Sashi, mas após ver os pezinhos, apenas vai embora, e Jiro sem querer querendo beijou Shiori, deixando os dois bem envergonhados, com Shiori sem acreditar nisso, e Jiro apenas indo embora. De novo Jiro não está respondendo a Akari, e chega Sashi, dizendo que nem dá pra matar a aula, já que tinha gente lá se pegando, e quando Jiro responde, ele diz que estava na enfermaria porque Shiori desmaiou, deixando ela sem reação. Akari até agora não chegou em casa, pois ela ficou em um café pensativa, mas após receber um café com chantilly extra para melhorar a cara dela, fica mais animada, e só agora percebe que estava para baixo. E quando chega na porta de casa, fica pensando se Jiro ficou mesmo com Shiori, dizendo que ficar com o primeiro amor deve ser algo feliz, e que agora eles são apenas um casal falso, e sente que se abrir a porta vai estar ali o Jiro que não conhece, mas após abrir a porta, o cara está morto no sofá, com as roupas dele tudo no chão, e dentro da bolsa dela recebe a mensagem que aquele chocolate tinha whisky, e percebe que Jiro estava ali porque estava esperando ela, e do nada ela começa a se despir, e se deita no colo dele, se perguntando se foi isso que ele fez na enfermaria, e se ele já se tornou adulto sem ela, e para ele não deixá-la para trás, e que vai apoiá-lo no seu amor, mas para ele esperar enquanto ainda for sua esposa. E no dia seguinte, Jiro acorda com ela em seu lado, sem entender o que está acontecendo, e quando ela acorda, ela nem percebe isso, mas quando percebe, apenas fecha o casaco, dizendo que foi ele que tirou suas roupas, e pergunta se ela esqueceu o que aconteceu, que deixa o cara muito perdido, sem entender nada, e nem sabe mais o que pensar, então pergunta se deixou de ser cabaço, mas se real aconteceu, ele seria um canalha por não lembrar, então a Akari pergunta se foi a primeira vez dele nessa noite, com ele dizendo que sim, se aconteceu, e que nem adianta mentir, deixando ela até aliviada. Então o cara pede perdão se fez alguma coisa errada, e só agora que a Akari revela que é mentira, que deixa o cara morrendo de vergonha e diz que tá decepcionado, ainda é um cabaço, e ela começa a puxar nas orelhas dele, fazendo Jiro dizer que ela nunca ficaria com um cara igual a ele, mas o motivo é que ele tem a Shiori, e só de pensar que ele odiaria em ter a primeira vez com alguém que nem ama, e que era apenas ele dizer isso, fica deprimida. Jiro estava no telhado da escola, onde ele sempre vai se esconder, que faz Kamo perceber que ele está se escondendo da Akari, e mesmo depois daquilo, ela continua do mesmo jeito, mas ele não consegue parar de pensar naquilo. Shiori estava carregando o lixo todo sozinho, até as amigas de Akari aparecer para ajudar, mas quando vêem Jiro e Kamo, dizem para eles irem ajudar, e decidem dividir em pares, mas Shiori está tão envergonhada que diz que vai levar junto com Sashi, dando um acerto crítico em Jiro, mas aquelas duas percebem que tem algo de errado com Shiori, e enquanto comia junto com Akari, as duas iam falar sobre isso, mas sobra para Sashi falar, então ela vai direto ao assunto e pergunta o que ela acha do Jiro, e que ela tem um pouco de sentimento por ele, dessa vez ela nem tenta negar, e quando a outra pergunta sobre Minami, Akari diz que ele está indo bem com a Shiori, e talvez possa apenas estar atrapalhando, então falam que não estão dizendo que ela não deveria ficar com Jiro, mas não deveria ser levada pelo clima, e que ele poderia estar agindo assim mesmo com outra esposa, que deixa ela bem pensativa, então as duas dão animada nela, e quando ela vai embora, as duas dizem que Akari ainda não percebeu os sentimentos de Shiori, e não sabem o que vai acontecer se Akari disser realmente quer ficar com Jiro, mas elas apenas querem o bem da Akari, e que ajudariam um momento decisivo a ela, e após verem o cartaz de um festival, tem uma ideia, Jiro está arrumando ela para esse festival, com ela dizendo que Minami vai, e tem que ficar arrumada, mas ela fica brincando tanto com Jiro, que faz
o cara ter a ideia de desamarrar aquilo só de maldade, mas desiste após ela olhar para ele. Para finalizar, ele vai ter que escolher o estilo da fita que ela vai amarrar, mas como ele escolhe um infantil, Akari decide escolher um mais maduro, já que Minami gosta de coisas assim, com ele nem querendo fazer isso. Então Akari brinca mais com a cara dele, dizendo que ele vai ter que ficar sozinho vendo os fogos da varanda, e para ele não ligar para ela, já que vai estar com Minami. E quando chega na parte final para terminar de arrumar o laço, ele acaba tendo que sentir a pele dela, e acha que só ele está com vergonha, mas Akari também está, só não demonstra para ele. O grupo da Akari já está no festival, e já avisaram para o grupo de Minami, menos para ele, já que todos sabem que ela é caidinha por ele, e por isso ninguém dá em cima dela, e se ficarem mais próximos já saíram no lucro, e que ela está linda naquele yukata, fazendo ela lembrar que foi Jiro que vestiu ela, e que se ficar mais apaixonado por Minami, vai voltar a ficar obcecada por ele. Se pergunta se ainda vai ficar bem com Jiro, e quando o grupo de Minami chega, a peça principal não está lá, já que ele acabou tendo que ir trabalhar, pois o festival de fogos atrai muitos clientes, então ele pede desculpa para Akari, e diz que vai pagar algo, como pedido de desculpa. Então Sashi dá um empurrão nele, e diz uma lista de coisas para comprar. Então o grupinho vai lá comprar as coisas, com Sashi pedindo desculpas por isso, e vão aproveitar para pedir para eles comprarem algo doce. Enquanto Akari vai esperá-los, percebe que caprichou na maquiagem e ficou muito tempo se arrumando achando que Minami ia ir, e achou que isso seria sua chance, que talvez mudaria algo se encontrasse com ele, mas não sabe porque ficou aliviada dele não ter ido, mas ainda tem medo disso, pois sabe que não tem lugar entre nenhum dos dois. Enquanto isso, Terafumi está tentando pegar um peixe para Akari, e ela decidiu não ficar desanimada, e bem se ir até o trabalho dele, mas no meio disso acaba vendo Minami junto com Shiori, que deixa ela toda deprimida, e só para informar, o cara não conseguiu pegar o peixe. Então elas recomendam ela ir para casa, já que Minami não vai ir mesmo, e Minami só estava passando pelo festival, ele realmente estava indo trabalhar, e Shiori estava indo no mercado. Jiro estava na varanda, pensando nas palavras de Akari, e acha que eles estão se pegando, e percebe que já fez muita coisa com ela, mas o Minami que vai ser namorado, e se pergunta como vai ficar se trocarem de casais, achando que seria simples colegas, mas não consegue parar de pensar que fez tudo antes que Minami, e recebe uma ligação de Akari, com ela apenas chorando, então rapidamente Jiro já se prepara para ir atrás dela, mas ela desliga sem dizer onde está, e quando sai de casa, encontra ela chorando, dizendo que acabou voltando mesmo depois de todo aquele trabalho, e a única coisa que ele pode fazer é abraçá-la, e no final os dois veem um fogo pela varanda, com ela perguntando se ficou bonito no yukata, com ele dizendo que preferia o laço infantil, e quando ela pergunta se isso é ciúmes, ele não sabe responder, acertando o coração dela. Então ela pega na mão dele e diz para ele amarrar do jeito que ele quer, mas ele não está conseguindo, e quando a Akari vai colocar no vídeo, o celular escorrega, fazendo ele abraçá-la, com ela dizendo para ele continuar a chamá-lo pelo primeiro nome, pois assim vai conseguir tentar de novo, acertando o coração dele várias vezes, e agradecer por ele não ter perguntado nada, com ele torcendo que ela fique com Minami, mas também ficou aliviado por ela ter voltado para casa, e diz que no próximo ano terá mais fogos, e na cabeça dele diz que são um casal, mas um casal que não existe no ano que vem, e que essa talvez será a última vez que verão fogos juntos. Dessa vez acabaram ficando no 10º lugar, mas não tem problema ficarem mais um mês juntos, mas Jiro não sabe o que pensar, pois desde aquele dia a Akari não falou nada, e que ela chorou tanto, mas ainda parece estar bem motivada para trocar os casais. E enquanto o cara pensava nisso, a Akari invade seu banho, dizendo que ela pareceu uma simples aranha, e interrompeu o banho do homem apenas por causa disso, e diz para ele ir logo matar aquele bicho, mas a aranha acabou sumindo, e o tamanho dela é minúscula, e do nada ela ficou com vontade de comer um doce, e Jiro acabou tendo que ir na cozinha junto, e vai ter que ficar ao lado dela até achar a aranha, até quando ela fica com vontade de ir no banheiro, e quando chega a vez dele ir, ela morre de vergonha por ter ficado de olho nela até no banheiro, mas pelo menos está aliviada de estar com ele. Tava comendo um sorvetinho de boa, e tem mais na geladeira, mas a Akari quer justamente o dele, e ainda por cima quer na boquinha, que deixa ela super animada, e acaba perguntando como seria se tivesse se conhecido em outro lugar, e óbvio que eles nem teriam conversado, mas a Akari queria conhecer o Jiro, sem ser na versão marido, mas que a conversa seria meio travada, mas também seria assim, com outros casais, tirando uns que começaram a namorar, e ela acaba tendo a ideia de namorarem, deixando Jiro até calado, mas logo depois ela diz que é brincadeira, mas depois ele fica bem pensativo e se pergunta o que faria se fosse sério, e ela começa a se perguntar como seria se tivesse conhecido antes, mas no meio disso encontra a aranha, e já entra em desespero e fica totalmente grudada nele, e depois disso Jiro diz que vai comprar um spray pra ela, mas ela não quer, já que vai ter que pegar depois. Se o próximo parceiro tiver medo também, já sabe para quem ligar, atacando o coração do homem de novo, e enquanto ele dormia apenas pelo jeito de Akari, dá pra perceber que ela quer ficar com ele. Shiori estava pensativa e por isso Minami foi falar com ela. Shiori diz que tem uma certa amiga reencontrou um garoto que gostava e acabaram se beijando, mas foi um acidente e não sabe como aquele garoto se sente, e essa preocupação fez ela perceber que realmente o ama, e não consegue parar de pensar nisso, que deixa até Minami em choque, dizendo que se houver uma chance de dar certo, essa amiga deveria tentar, e que seria desperdício chegar tarde demais igual a ele. Lembrando isso, é apenas uma amiga, Mei está dando uma ideia de roupas para Shiori, mas o objetivo era roupas para ela, com Mei dizendo para
para ele escolher algo que goste, pois só ela iria ver, e que vai usar no dia que irão ao cinema, fazendo Shiori entender como os fãs dela se sentem. Mas Mei apenas quer apoiá-lo, com Jiro, e chega Terafumi, dizendo que não vai jantar em casa, e que vai passar a noite toda com Minami indo karaokê, e que as esposas podem passar a noite juntas, em uma das casas. Tudo para dar uma ajudinha a Mei, e só agora disse para Minami passarem a noite juntos. Eles ficam em um restaurante comendo com um bebaço, e esse bebo é o irmão de Kamo, o amigo de Jiro, que deixa Terafumi até para baixo porque conheceu Akari primeiro, e Jiro está dando muito certo com ela, e as duas decidiram que vão dormir na casa de Shiori, e que as duas podem até dormir e banhar juntas, e começam a falar sobre suas fotos de infância, mas quase todas da Shiori ela está com Jiro, deixando Mei até para baixo, e Mei acaba tendo que cancelar a festa do pijama, pois sua mãe pediu algo do nada. Jiro está comendo com Kamo, já que a esposa dele disse que ia comer fora, e que deve estar reclamando dele agora, e como está chegando o verão, Kamo não quer uma esposa de mentira, quer uma namorada, e vai acabar com a sorte de Jiro, usando seus lábios para substituir as experiências passadas, e Shiori acaba vendo isso, então ele desmaia Kamo, e vai atrás de Shiori, dizendo que ela entendeu tudo errado, mas ela nem tinha percebido os dois, e acha que ele está falando sobre o beijo, mas quando ele fala sobre o Kamo, ela fica perdida, e ele também, e os dois acabam ficando confusos, mas vai aproveitar que ela está carregando coisas pesadas, e vai ajudá-lo, com os dois pensando se seria bem assim se fosse um casal, e depois eles falam sobre o beijo, finalmente ficando em paz, com ela dizendo que foi bom, e apenas o agradece, deixando o cara confuso de novo. Chegar as férias de verão e ficarem livres durante esse tempo, e Kamo irá trabalhar em um café com seu irmão, e como o trabalho é até fácil, precisa de um pessoal também, e inscreveu o Jiro, com os dois sem saber como vão sobreviver sendo introvertidos, mas precisam ganhar um money, e Shiori acaba aparecendo, que também se inscreveu nesse trabalho. Quando ela descobre que Jiro também, ela fica animadona, e agora Jiro também fica animadão, e já começa a imaginar coisas, mas antes ele precisa confirmar com sua esposa, mas não vai ter problema entre eles, já que ela vai poder chamar outros homens pra lá, deixando Jiro até sério, sendo legal que esse trabalho fosse decisivo para ele. Quando ele chega em casa já se depara com as mil maravilhas, cara de biquíni e nem consegue expressar o que ele achou, e ela comprou isso junto com Sashi e Natsumi, e já começa a planejar ir pra praia, mas Jiro não consegue parar de olhar, até ela se cobrir com seu casaco, e a única preocupação dele é se ela vai para a praia com algum cara, já que ficaria mais tranques com um cara com elas, e não acha seguro viajar só com garotas, mas na verdade elas vão para um trabalho com um café perto da praia, e quando Jiro diz que também vai trabalhar, ela nem acredita, mas quando descobre que até Shiori vai, fica deprimida, e pergunta se ele vai se sentir sozinho, e quer que ele diga que vai sentir sua falta, e não vai sair de cima dele até ele dizer. Então ela diz que vai sentir saudade, e começa a recarregar suas energias nele, e só para quando ganha uns pontinhos, com ela dizendo que não vão ganhar pontos durante 3 dias, mas ele só quer que ela troque de roupa, e que gostou bastante, que faz ela decidir usar outro, e chama ele para irem à praia, pois só vai vestir aquilo para ele, acertando o coração do homem de novo, e já ele explode, e depois de todo esse show percebe que vão trabalhar no mesmo lugar, todos vão ficar na mesma casa, mas em quartos divididos, de garotos e garotas, e todos já estão prontos para o trabalho, e ficaram divididos na cozinha e no salão, com Kamo achando que tem chance de conseguir a mulher, e ainda tem seu Inter da sorte, uma Pulse de miçangas, e isso também é uma grande chance para Jiro, e já que Jiro vai trabalhar na cozinha, Shiori também decide para lá, e Akari vai ficar no salão junto com Minami, e Terafumi com ciúme vendo aqueles dois, com ele tendo certeza que os dois não vão namorar por pura intuição, mas tem algo por trás disso, e enquanto Shiori cortava umas frutas, Mei tenta dar a oportunidade para Jiro ficar mais perto de Shiori, pedindo para ele pegar algo no alto para Shiori, e Kamo quase estragou o clima, mas Mei fez ele pegar umas caixas, e Shiori está ensinando Jiro a colocar chantilly nos sorvetes. Ele está seguindo os passos direitinho, fazendo eles se sujarem todos de chantilly, deixando um clima bem fofinho entre os dois, com Shiori dizendo para ele olhar mais para ela, e quando os dois iam se beijar, Sashi e Natsumi estavam coreando, empatando os dois, fazendo eles acharem que um odeia o outro, mas os dois se desculpam, e ainda possuem um tempo para isso, e por isso vão se esforçar para dar um up nessa relação. E chegou a hora de divertirem na praia, dando uma ótima visão para os dois, com Shiori usando um biquíni bem fofo, que não mostra tanta pele, deixando o cara confuso como sempre, mas como os dois não trouxeram roupa de banho, Shiori chama eles para irem até o final da praia, mas eles acharam que ela queria ir naquele hotel. Shiori acabou vendo os dois chegando ao mesmo tempo, e nem conseguiu dormir, e Jiro não conseguiu por causa das cenas da sua cabeça, sendo um segredinho entre marido e mulher. Nesta noite terá um teste de coragem, e Shiori está morrendo de medo, já que ouviu vozes na praia, e por isso Jiro se oferece para ser seu par, e sem perceber Shiori acaba se declarando, deixando o cara sem nem saber o que pensar, até Kamo ir abrir a mente dele, e que Shiori ama a personalidade dele, não ele em si, e o oferece o poder a ele, e todos os anos os pares são por sorteio, e adultará isso é de boa para ele, e Jiro também pede para ele fazer isso com Akari e Minami, e os pares saíram como esperado, e como Akari estava morrendo de medo, Minami vai andar segurando a mão dela, e ela já começa a comparar com a mão de Jiro, e percebe que deixou seu celular cair. Geral chegou na chegada, mas Jiro não teve um avanço, já que Shiori apenas corria, mas Akari e Minami ainda não chegaram, e decidem esperar já que eles possam estar se divertindo, mas descobrem
descobrem que Minami está voltando e se separou da Akari, mas como ali é uma área privada, está de boa, e diz para irem para seus quartos, mas Jiro não pode voltar até achar ela, mas quem acha ela é Minami, e Jiro, o celular dela. Akari pede desculpa para Minami, mas ele está de boa e diz para descansarem, e pede perdão por não ser o Jiro, e que se sente um pouco solitário, e Jiro está até agora procurando, mas Shiori aparece dizendo que encontrara Akari, e que ela e Minami estavam se abrigando na chuva, e depois ele se sente patético por isso, mas Shiori começa a dizer um monte de coisa boa para ele, e que sente inveja de Akari, já que nunca viu a versão marido dele. Jiro pergunta como ela está indo com Minami, a deixando toda envergonhada, já que ela lembrou do beijo com Jiro, e que desde aquilo não fez nada parecido, e seu primeiro foi com ele. Então ela se levanta dizendo que não pode mais ficar com uma amiga de infância, e para ele provar que Akari não é especial, algo que ela não sabe, uma parte dele que ela não conhece, mas a solidão que Minami estava sentindo era de perder um irmão para outra pessoa, mas mesmo assim, ela vai se esforçar, mas nem ela sabe o motivo desse esforço, e Minami sempre percebeu o olhar de querer algo mais nela, mas ele já está apaixonado por outra, um amor não correspondido, e sabe quanto isso dói, e não queria ter feito a mesma coisa com ela, e ficou feliz em ouvir o nome de Jiro. Enquanto ela tiver chance, ela deve tentar, e esperar que ela se divirta com esse amor de agora, e por isso Akari agradece pelo tempo que ficou apaixonada por ele, e fica motivada em se esforçar pelo Jiro, e enquanto isso ele está beijando a Shiori. Akari foi rezar para dar certo com Jiro, já que viu os dois meio constrangidos depois daquele incidente, e Shiori não consegue parar de pensar nisso, e fica se perguntando o que Jiro está pensando, e ele também não conseguia parar de pensar nisso, e acha que aquela era a chance de retornar o seu primeiro amor, mas depois ela se desculpou muito e nem sabe o que fazer, então vai comprar uns mangás, e bate de frente com Shiori, que só foi ali porque seu irmãozinho pediu, mas quando vão sair e começa a chover, ele nem sabe que assunto puxar, e do nada Shiori chama ele para ir em sua casa do casamento simulado, e os dois estão lá, com Jiro só olhando para ela, sem nem saber o que tá vendo, mas ele tava olhando tanto, fez ela achar que tinha feito algo de errado, e os dois acham que um odeia o outro, mas um arco-íris acalma os dois, e ainda tira uma fotinha, e quando ia falar sobre o beijo, ela mostra uma foto de geral na praia, e lembra de Akari, e começa a se perguntar sobre o amor e a amizade, e não sabe porque ela não disse nada naquela hora, e recebe uma mensagem de Akari o convidando para o encontro, já que não se veio em 2 semanas, com ela tensa pra caramba, por estar falando com ele, e ele nem sabe o que pensar, ou o que fazer, e vai o mais arrumadinho possível, e acha que ela estava brincando com sua cara, mas ela chega atrasadinha, mas ela estava linda, deixando o cara até sem graça, com a beleza dela, e ela fez essa combinação só por causa do gosto dele, e no meio desse encontro, Jiro começa a perceber as mudanças dela, e começa a aproveitar de um jeito diferente, como se fosse um real encontro, e dessa vez irão se despedir em lugares diferentes, já que estão nas férias de verão, mas antes ela quer comprar um talismã, e Jiro acabou indo atrás dela, e acabam vendo Shiori, com ela dizendo que tirou o Batman da caverna, e antes irão até o santuário, então as duas irão apostar uma corrida até o santuário, e vão passando por vários casais, e quando chegam lá, os 3 fazem pedidos amorosos, e dessa vez os 2 casais podem trocar de pares.